A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Graças ao bom Deus, estamos aqui mais uma vez. Quero agradecer, irmãos, que tem nos privilegiado com a audiência. E queremos agradecer aqui também a todos os inscritos, tá bom? Estamos aqui com um pouco mais de 120 inscritos no canal. E eu fico feliz, porque mais da metade tem acompanhado as reflexões e permanecido um bom tempo assistindo os vídeos. É o que eu sempre digo, né, irmãos? Pouco com qualidade. E graças ao bom Deus, as reflexões têm chegado a muitos lugares, com o único objetivo: que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Seja através de assistir, muitas pessoas estão baixando os vídeos também, compartilhando, não tem problema. Tá bom, irmãos? E consequentemente, infalivelmente, você sendo enriquecido com o conhecimento das Sagradas Escrituras, que é obviamente o mais importante. Mais uma vez, muito obrigado, e que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, tá bom? Agora vamos a mais uma reflexão. Uma palavra, irmãos, que nós ouvimos muito no nosso meio: esforça-te. Muitas passagens que tem esta palavra. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, que eu te ajudo. Entre muitas outras, que são tantas que eu não vou nem lembrar. Mas aqui, irmãos, esses dias estive pensando e notando algo que, no meu entender, é estranho. Alguém usando um versículo isolado, totalmente fora do contexto bíblico, para tentar ajudar o próximo. Na verdade, nesse caso, deveriam ajudar o próximo a entender a Bíblia, que é o que eu estou tentando fazer aqui neste canal. Mas do que eu me refiro? Você vai entender o que eu estou querendo dizer no decorrer desta mensagem. Amém? Então, irmãos, vamos ler aqui livro do profeta Isaías, capítulo 41. Isaías 41, tá bom, irmãos? Vamos ler? Vamos ler um pouquinho de Bíblia? Vamos lá. Isaías 41, a misericordiosa providência de Deus. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos, renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Acheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente e o justo o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada, como pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz. Os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram. Os fins da terra tremeram e aproximaram-se e vieram. Versículo 6, irmãos. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. E o artífice animou aos ouvires, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos afirmam, para que não venha a mover-se. Porém tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Versículo 10.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo, tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó tu verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como pragana. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede, e o Senhor os ouvirei. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Versículo 18. Abrirei rios em lugares altos, e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas, e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e a murta, e a oliveira, e porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, e fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ou fazei bem ou fazei mal, para que assombremos juntamente o vejamos. Versículo 24. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscitei a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes, como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, os pisará. Versículo 26. Quem anunciou isto desde o princípio, para que possamos saber, ou desde antes, para que digamos, justo é? Porém, não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro, eu sou o que primeiro direi a Sião: eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém, nem mesmo entre eles conselheiro algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Versículo 29, e nós encerramos. Eis que todos são vaidade. As vossas obras não são coisa alguma, e as suas imagens de fundição são vento e confusão. Até aqui, amém? Até aqui, que aliás acabou o capítulo 41. Nós lemos todo, tá bom, irmãos?
Eu vou ler aqui novamente o versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Um ao outro ajudou, foi isso que eu ouvi. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Foi isso que eu vi, irmãos, de estranho, como tema de campanha, tema de congresso. Exatamente o que está escrito nesse versículo. Você repara aqui, meu irmão, esse versículo 6. E o nariz começa a tampar, não sei qual que é o mistério, mas tá bom. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: esforça-te. E aqui, irmãos, este conhecido versículo, sim, bastante, e de sucesso o versículo, que nós temos visto aí em muitos círculos evangélicos, tornou-se um clichê para alguns que compõem caixinhas de surpresas, vídeos, cartões e mensagens destinadas a incentivar o trabalho em equipe e fortalecer os grupos da igreja, os irmãos. E pensado e citado em vários contextos, Isaías 41:6, ele é buscado por muitos pregadores para embasar mensagens com as tentativas temáticas sobre união, encorajamento mútuo, ajuda e motivação ao próximo. Aí eu pergunto, será que é isso que a Bíblia diz? Será isso que Isaías está querendo dizer aqui, irmãos? Não. O versículo um ao outro ajudou não tem nada a ver com essa temática. Não tem nada a ver com amizade, incentivo, encorajamento ao próximo, importância à união, entre ajuda, da edificação mútua. Não tem nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada. Que aliás a Bíblia possui muitos outros versículos e contextos que abordam esses temas que eu disse anteriormente. Mas ao utilizar um texto bíblico fora do contexto, as pessoas erram. Elas erram em transmitir mensagem esvaziada do seu sentido original e legítimo. Isto é, o uso do versículo descontextualizado com texto, com significado, com o que verdadeiramente quer dizer a passagem. E o uso indevido acaba não dizendo o que tem que dizer. Mas o que o texto diz realmente? A passagem imediata do versículo 6 e 7 fala da atitude dos povos idólatras, que se ajudam na confecção dos seus deuses, totalmente inferiores ao Deus verdadeiro, a idolatria, as imagens. E o povo de Israel ele é chamado a confiar somente em Deus, o Deus Criador, e não temer esses povos, nem os seus falsos ídolos. Não há outro além do Senhor. Não há outro além do Senhor, como diz o versículo 11. Os próximos, um e outro, ajudados e incentivados aqui, são os artífices, ouvires e escultores e soldadores que trabalham juntos em prol de algo abominável. Ele unem forças, dizendo fazendo seus próprios deuses e manipulam segundo as suas motivações. Um ao outro ajudou. Compreendam o contexto aqui, irmãos. Isaías, o autor bíblico, foi o profeta que relatou as mensagens de Deus ao povo de Israel durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O nome Isaías, para a gente saber, caso você não saiba, significa salvação do Senhor. Ele é considerado o maior profeta do Antigo Testamento por anunciar intensamente a redenção divina.
e por escrever também muitas passagens famosas na literatura bíblica. Profeta Isaías, livro de Isaías. Então, irmãos, o livro aqui do profeta Isaías, ele pode ser dividido em duas partes. No capítulo 1 ao 39, desde o primeiro capítulo, Isaías denuncia os pecados do povo e anuncia o juízo de Deus. Já no capítulo 6, registra a visão que teve do santo e soberano Deus em seu trono, enviando-o para pregar a palavra do Senhor para todo o povo pecador e desviado. Daí até o capítulo 39, Isaías prediz o juízo do Senhor contra o povo que se rebelou e se afastou dos seus caminhos. A destruição do país, a conquista e o cativeiro são descritas e mescladas com mensagens sobre os pecados, sobre o sofrimento e as promessas de salvação do povo, ou para o povo. E agora, do capítulo 40 até o 66, na segunda parte, Isaías narra uma mensagem de consolo, profecias de esperança, esperanças messiânicas de restauração do povo. Também há advertências e promessas e predições de um futuro glorioso para Israel. E é dentro dessa segunda sessão que o versículo está inserido. E aqui no capítulo 41, Deus chama a atenção do povo para a inferioridade das nações e os seus devidos deuses com letra minúscula, tá, irmãos? Comparados à sua própria grandeza. Ele é quem livra o seu povo e protege constantemente. Não são os ídolos, não são as imagens, não são os deuses menores. Por isso o tema que diz aqui, muitas vezes Deus fala: não tenha medo, eu te fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a destra da minha mão direita e vitoriosa. Então aqui o profeta, ele está constantemente alertando para a loucura da idolatria. Isaías 44, do 9 ao 20. O engano e a ilusão dos falsos deuses. Isaías 40, 18. Contra aqueles que fabricam ídolos e prestam culto. Isaías 45, 16. E aqui no capítulo 41, que é o foco, está inserido a segunda sessão do livro de Isaías e apresenta uma promessa de renovação e restauração do povo, uma renovação espiritual do povo hebreu. E dos versículos 1 até o 4, há uma convocação feita às nações. Deus aqui informa que chama para a liderança o justo para subjugar os reis. Ele mesmo, em soberania, tem feito uma geração suceder a outra desde o princípio, e será assim até o fim. Louvado seja Deus. E dos versículos 5, 6 e 7, as nações enchem-se de terror e unem forças, encorajando-se uns aos outros para confeccionar o seu ídolo. Para quê? Para tentar livrar-nos da destruição iminente. E do versículo 8 até o 10, Deus faz distinção do seu povo escolhido. Deus mostra o seu amor e cuidado pelo povo de Israel. Tamanha proteção que nenhum dos falsos deuses pode conceder jamais a ninguém. Absolutamente a ninguém. E dos versículos 11 até o 16, o Senhor é o ajudador e protetor do seu povo. Ele os encoraja à confiança e à esperança no cuidado de Deus frente às maquinações dos povos inimigos. Você entende, irmão? E do versículo 17 até o 20, fala sobre os necessitados e aflitos que ficarão sobre os cuidados constantes do Deus soberano.
suprirá as necessidades daqueles que vivem em falta. 41:18. E do 21 até o 28, Deus desafia as nações a apresentar ídolos que sejam capazes de explicar as coisas pesadas, as coisas passadas, aliás, ou prever acontecimentos futuros. Como, por exemplo, a chegada de Ciro da Pérsia, que conquistará muitos povos, construindo seu império. Ou seja, os falsos deuses são incapazes de fazer o bem ou o mal. São considerados menos que nada pelo Senhor. Menos que nada. Olha que coisa. E o versículo 29, que é o último versículo do capítulo 41, mostra a inutilidade das imagens de fundição. Seja fundição, gesso, madeira, que são considerados como vento e confusão. Está escrito, meu irmão. Não tem como fugir. E o contexto em relação ao versículo 6 mostra-nos com clareza que o texto não faz menção sobre união e amizade, temas como o qual comumente é relacionado. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Refere-se apenas à ajuda de idólatras na construção de um falso Deus. Só isso. O capítulo fala acerca do contraste entre o Redentor de Israel e os ídolos feitos por mãos humanas. Repare, irmão, o contraste entre Deus e os ídolos. Deus é o Criador de todas as coisas. Isaías 42:5. Ídolo não criam nada, mas eles próprios são confeccionados pelos homens. Deus fala e instrui o seu povo através dos profetas, da lei e do Senhor Jesus Cristo. Os ídolos são incapazes de falar, ensinando sobre o passado ou anunciando o futuro. São incapazes. Deus encoraja e fortalece o seu povo em palavra e ações constantemente. E os ídolos não podem encorajar ninguém. Quem faz isso são os próprios idólatras que dizem: esforça-te. Um ao outro disse ao seu próximo. Você entende, irmão? Você está reparando, irmão, as diferenças? Mais uma. Deus é poderoso para sustentar e fortalecer sempre, mesmo em tempos de aflição. Já os ídolos não podem sustentar ninguém, nem ele mesmo, porque ele mesmo é fixado com pregos para que não caiam. Você entendeu? Deus é digno de confiança por causa de seus grandes feitos. Os ídolos não merecem confiança, porque eles são incapazes de ajudar alguém. Você entendeu? Deus, os atributos invisíveis de Deus, seu poder e divindade são percebidos através das suas obras criadas. Já os ídolos, falsas divindades, sem poder ou qualidades admiráveis, porque não fazem nada. Está escrito. Ídolo não faz nada, nem bem e nem mal. Deus, quem confia no Senhor é fortalecido e ajudado e sustentado pela presença de Deus. Já os ídolos, está reparando, irmãos, o contraste? Já os ídolos, pelo contrário, quem escolhe os ídolos são abomináveis. Serão iludidos e frustrados. Viu só? Definitivamente e efetivamente está explicado. Não tem como ter dúvida. O Senhor, irmãos, através do profeta, ensina ao seu povo que os falsos deuses não podem ser comparados com o Deus único e verdadeiro da Bíblia, do mundo e do universo. Ponto final. Ele mesmo ama, protege e sustenta o seu povo em toda e qualquer circunstância. Então, Isaías 41:6 é um dos muitos exemplos
de passagens que são usadas fora do contexto original. Apesar do título positivo aqui, essa não é uma atitude certa, uma vez que demonstra a falta de estudo e a falta da interpretação adequada da Bíblia. Isso é muito grave. Boas intenções não bastam para comunicar um texto bíblico. É preciso, meu irmão, minha irmã, estudar com profundidade, lembrando que a Bíblia interpreta-se a si mesma. A Bíblia se interpreta a si mesma. A mensagem bíblica não deve ser negligenciada, nem muito menos deturpada. Para quê? Para evitar maus entendidos como esse. Leia o contexto da passagem bíblica em questão, na qual você estiver lendo. Outros versículos, capítulos antes e depois da passagem. Busque se aprofundar na compreensão sobre o que você está lendo e o que o texto está querendo dizer. E eu encerro aqui, irmãos, com um testemunho. Anos atrás eu estava numa rádio aberta e nós tínhamos ali participações ao vivo. E estávamos ali, falando do amor de Deus e tal, e ligou uma irmã. Alô, rádio tal? Sim, irmã, bom dia. Em que podemos te ajudar? Pai do Senhor, Deus abençoe. Ô, pastor Fábio, é um prazer falar contigo, amém, irmã? Prazer é meu falar contigo. Sim, estamos à disposição. Pastor Fábio, ore por mim. Óbvio, claro, oro pela irmã. Sim, pastor, outra coisa. Pastor, abre uma palavra para mim. Amém, irmã? Eu abro uma palavra para a irmã. Tá bom. Então tá bom. Então, irmã, faz o seguinte. Pega um papel e uma caneta para você anotar, tá bom? Pode ir lá, eu fico aqui aguardando ao vivo. E ela foi buscar. E ali eu fiquei, anunciando ali os eventos da igreja, passando o endereço e tudo. Daqui a pouco a irmã voltou. Oi, pastor, tô aqui. Amém, irmã. Maravilha. Então, irmã, aqui vai a passagem aqui para a irmã meditar, tá bom? Tá bom, pastor, pode falar. Então, irmão, marca aí Gênesis. Marca aí Gênesis. Tá bom, pastor, marquei Gênesis. Tá. Gênesis, agora você marca com um tracinho e põe aí Apocalipse. Tá bom, pastor. Gênesis, tracinho, Apocalipse. Pronto, pastor. E aí, qual é a palavra? Tá aí, irmã, a palavra? Medita de Gênesis até Apocalipse. Tá aí a sua palavra para você meditar. Pronto. Deus abençoe. Vamos orar pela irmã no final da programação. E que Deus abençoe. A operadora da rádio ficou olhando para mim. A missionária que estava do meu lado ficou olhando também. E muita gente ali que queria estar olhando para minha cara naquela hora, mas não podia porque era a rádio. E a gente ainda não estava com a tecnologia do ao vivo. Tá aí, irmão, a Bíblia. A Bíblia não é uma caixinha de promessas onde eu... Não, irmão. Bíblia não é sorte. Crente não tem sorte. Crente tem promessa. Crente não joga em bicho. Crente não joga em Mega Sena. Crente não adivinha. Crente não vai na cartomante, não vai no búzio, não vai no baralho, não vai no dominó, de palitinho, não sei lá que satanás mais por aí. Não, irmão. Crente não tem sorte, tem promessa. Não tem como eu ter uma caixinha de versículos aqui, só os versículos bonitos. Só aquilo que o homem quer ouvir e gosta de ouvir. Não é sorte a Bíblia. Outro dia a irmã falou, pastor, posso abrir a Bíblia assim e Deus vai falar comigo? Lógico, agora antes. A irmã abriu num texto. Quando ela leu, ela falou, misericórdia, isso aqui eu não quero. Foi lá, orou de novo e abriu em outro texto. Agora esse aqui eu aceito. Não adiantou. Se quer ouvir o que quer ouvir e não quer ouvir o que Deus quer falar,
ou o que Deus quer que a pessoa ouça. Tá aí a palavra. Ô pastor, veja bem, é porque os teólogos de plantão, ou os meus amigos que, né, para não dizer outra coisa, que estão, aliás, me ajudando muito, vai dizer, ô pastor, o senhor tem que trazer palavra de consolo, o senhor não sei o que, ajuda o próximo, diz um ao outro ajuda, esforça-te, e esses papinhos aí. Não, tem que falar o que Deus mandar eu falar. Se eu falar o que... Vai produzir o que se eu falar de mim? Se eu falar o que eu acho, o que eu acredito? Não vai ajudar nada. Eu tenho que falar o que Deus manda falar. Mas as pessoas querem ouvir muitas vezes esse tipo de coisa. Texto isolado, versículo isolado, fora do contexto, totalmente. Não dá pra fazer isso, irmão. Não dá pra ficar assim. Muitos não querem buscar. Ô pastor, ore por mim, eu oro por você, mano. Lógico. Mas melhor do que isso, vamos fazer o seguinte, vamos orar agora. Eu oro pela irmã, a irmã ora por mim. Porque a Bíblia diz, orai uns pelos outros. E não orar só pelos outros. Eu não posso ser aquele crente 6 horas. Já viu o crente 6 horas? Mas não é 6 horas do relógio. É aquele crente, 6 horas por mim. Você ora por mim. Ô irmão, ora por mim na madrugada. Ora, irmão. Mas você acorda na madrugada para pelo menos ouvir a oração da rádio? Não, você tá dormindo. Aí é o que eu digo, né, irmão? Desperta tu que dorme. Dorme demais, aí que tá o problema. Dorme. Acorda. Toma café. Ah, vou dar mais um cochilo. Dorme de novo. Acorda. Faz o almoço de qualquer jeito. Ou trabalha de qualquer jeito. Volta pra casa, dorme de novo. Tá no ônibus, dorme. Tá na fila, dorme. Tá na cadeira do hospital esperando um médico chamar, dorme de novo. Tá em casa na frente do sofá assistindo os noticiários de tiro, bomba e bala e facada, dorme na frente da televisão. Aí quando morrer vai querer viver, não vai adiantar. Porque vai ter bastante tempo para dormir. Mas aí vai querer viver. E viveu essa vida dormindo. Desperta, resplandece dentre os mortos. Leia a Bíblia, busque na palavra. Por isso que há muitos doentes que dormem. Por não discernir tanto o pão e o sangue, quanto a palavra de vida. A água de vida, na qual quem bebe não terá sede. Mas a gente quer facilitar as coisas. Muitas coisas romantizadas. E a Bíblia não é um livro romântico. Não é um livro de autoajuda. Outro dia eu fui acusado de coaching. Não é coaching, palavra prática. Palavra prática. A linguagem é diferente. Que talvez quem está aqui gosta. Graças a Deus por isso. Porque quem me conhece e já não gosta não vai nem clicar na mensagem. Com certeza pessoas, irmão, que não tem entendimento. Não se abrem, não dá o braço a torcer, não quer outras informações. Tem gente que falou, não, eu não gosto de muitas informações. Você não gosta de aprender, só isso. Se eu for puxar o histórico da pessoa, repetiu de ano, abandonou a escola, abandonou o primário, o secundário. Teve até a oportunidade de estudar. Diferente de outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar. Que é bem diferente. Aí chega na fase adulta, não sabe ler. Quando sabe ler, não gosta de ler. Mas quando é mensagem no Zap e fofoca, lê, né? Em vez de ver pregação, Pastor Fábio e muitos outros pregadores sérios, no YouTube ou quer que seja onde, não quer. Quer ver outras coisas na madrugada escondido da mulher, né? Uma vergonha. Aí quando vai pra igreja, o irmão tá com oportunidade de saudação. Aí lê um versículo desse, totalmente fora do contexto, e muitos outros que não têm entendimento dando glória a Deus. Aleluia. Pior do que isso. Aleluias. Aleluias. No plural.
Você sabe o que significa aleluia? Não, não sabe. Aí, tá vendo? Tá vendo? Você não sabe o que significa aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória ao único Deus. Único Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Aleluias. Glória aos deuses. Glória a todos os deuses por aí. Não, não é glória aos deuses. Aleluias no plural significa isso. Basicamente isso. Mas a gente fala por quê? Eu não. Muitos falam isso desse jeito por quê? Porque achou bonito. E aquilo que achou bonito gravou e sai repetindo. É igual os contextos isolados. O versículo isolado fora do contexto. Ouviu alguém falar, achou bonito. Ou pregador famoso que só fala o que o povo quer ouvir. Igual o profeta Ananias, do tempo de Jeremias. Falou o que o rei queria ouvir e foi declarado profeta. Jeremias foi preso. Por quê? Porque entregou o recado de Deus. Entregou o recado de Deus. E não entregou o recado do coração enganoso e corrupto. Por que eu não sou tão famoso assim? Eu não estou atrás de fama. Se um que ouve essa mensagem se converte ao verdadeiro evangelho, já está ganho para mim. Já está ótimo. Glória a Deus por isso. Se eu quisesse ser famoso, eu estava aqui. Ô irmão, receba a chave. Receba a chave do apartamento. Receba a chave da moto. Receba a chave, conta, cartão. Negativo. Eu entrego chave. Toma aqui, irmão, chave de fenda. Toma aqui, irmão, grifo. Toma aqui, irmão, chave de roda. Tá, apertar. Tá solto. Toma aqui a chave de fenda para ver se aperta os parafusos da cuca. Porque tem muita gente aí que tá com o parafuso solto. Parafuso solto, irmão. Que coisa. Alguém fica chateado comigo? Eu espero que fique mesmo. Ô, pastor, que isso? É, irmão. Talvez alguém ficando chateado comigo, aprenda. Porque eu aprendi uma coisa na universidade. Eu aprendi como fazer alguém lembrar da mensagem que eu preguei. Sabe como? Falando algo que vai irritar ela profundamente. Não é ofender. Não ofender eu não posso. Eu posso falar algo que ela não goste, baseado aqui. Porque aquilo vai ficar marcado no subconsciente dela. E ela vai lembrar porque ela ficou indignada com aquilo. Só assim para aprender alguma coisa. Daquele que quer ainda. Deus está ensinando. Glória a Ele por isso. Deus repreende. Ele é pai e repreende quem ama. Deus está falando com você. É porque Ele te ama. Agora, se Deus parar de falar com você, pode começar a ficar preocupado. Você sabe por que no meio da Bíblia tem algumas páginas em branco? É porque Deus parou de falar com o povo. Sabia? Deus parou de falar com o povo. Você sabia, irmão? Eu vou mostrar aqui pra você, ó. Malaquias. O último livro, né? Malaquias. Terminou aqui. Página em branco. Página em branco. Página em branco. Página em branco. 2 páginas em branco. Silêncio de Deus. Deus ficou um tempo sem falar com o povo. É o que divide aqui o Antigo Testamento do Novo Testamento. Deus está falando com você? Dê graças a Ele por isso, viu, irmão? Dê graças a Deus. Deus levantou um cara aqui meio diferentão. Dê glória a Deus por isso também. O desejo de Deus é que ninguém se perca. O desejo de Deus e o prazer dele não é que o ímpio morra. O ímpio, que muitas vezes conhece a Bíblia, que prega a palavra, ele não quer ter prazer ver ele morrer, mas quer que ele viva e se converta, saia do mau caminho e venha para o verdadeiro caminho. Que ele não se esconde atrás da Bíblia, ele se esconde dentro da Bíblia, dentro da palavra.
um estilo de vida, um andar mais parecido com o Senhor Jesus. Pensamento de Jesus, o bom perfume de Cristo. Qual tem sido a sua escolha? Quer ser feliz nessa terra ainda? Não importa a idade. Você quer ser feliz na terra? Tá aqui, ó, na palavra de Deus, tudo que você precisa para ser feliz. Amém? Muito obrigado, irmão. Desejo que Deus continue te abençoando e continue aí conosco, tá bom? Deixe ali o seu like, tá bom? Que em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele continue te abençoando. Amém? Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.